Olá a todos, estamos gravando mais um vídeo, pretendo postar ainda hoje, que traz à baila um assunto candente: as supostas contradições, interpolações, mentiras ou relatos falsos da Bíblia estarão aqui, mostrando de fato o que são. São narrativas épicas que escondem segredos milenares, que serão conhecidos pelos iniciados e transmitidos de mestre a discípulo, ou seja, por tradição oral. Portanto, quando escreviam, escondiam esse mistério. E a maneira de esconder era fazendo parecer que eram coisas impossíveis. Portanto, fez esse vídeo, dê um seu like, inscreva-se no canal. Se vocês já eram inscritos, verifiquem se ainda estão, porque nós temos inscrições no início, que hoje em dia não vale mais. Não temos a quantidade de inscritos que oficialmente está dito. Vamos começar então nossa gravação. Os relatos bíblicos não são fictícios. Em uma declaração recente feita aos estudiosos, o maior egiptólogo atual afirma nada haver encontrado em anos e anos de estudo que prove a história da escravidão dos hebreus no Egito. Ora, eu já havia visto um vídeo feito por um produtor independente, o qual mostra que a narrativa bíblica do livro do Êxodo é absurdamente errada. O vídeo nos dá dados bastante credíveis. É feito por inteligência artificial e o produtor mostra provas incontestes de que os trabalhadores de toda espécie no Egito não eram escravos. Pelo contrário, viviam com privilégios. Não tem como duvidar do vídeo. Tinha uma cidade bem urbanizada, na qual morava a bendita Vila dos Hebreus, que o filme de Macedo mostra como sendo o casebre. Na verdade, eram casas bem construídas, sólidas e urbanizadas. Tem mais: alimentação farta, carne à vontade, gozando de vários privilégios, benesses, pois os faraós sabiam como necessária era a mão de obra dos felás, não havia escravidão. Uma classe que ainda hoje existe e os arqueólogos usam. Qualquer arqueólogo que vai a determinados sítios arqueológicos usam os felás. Então, hoje, essa classe ainda existe. Não são escravos, são servos, felás. Se levarmos em conta o rio do credenciado egiptólogo, é curto, mas é curto e grosso. E do inteligente produtor do vídeo, que nos mostra por IA, né, coisas que a maioria não sabe, porque o que eles pretendem é desmentir as historinhas da Bíblia, como sendo lorotas. Mas, na verdade, não são feitas para exaltar personagens, e sim para, através de uma linguagem, vamos dizer assim, apologética e pleonástica, colocar acima do comum dos homens heróis que têm qualidades que os tornam semideuses, como Hércules, por exemplo, Sansão e outros. Logo, quando você lê sua Bíblia, agora, a partir daqui, tenha o cuidado de saber que, na verdade, você não está lendo uma mentira, está lendo uma produção épica que tem, de propósito, incongruências, inconsistências e, aparentemente, falsidades. Vamos, então, mostrar abaixo o que o produtor, por IA, mostra como sendo, no seu vídeo, como sendo a Vila dos Hebreus. É uma cidade belíssima, vocês estarão vendo ela aqui, e a única diferença é que, na imagem que nós encontramos, no fundo tem a cidade grande, com edifícios enormes, mas no primeiro plano
temos uma cidade urbanizada, mas com casas dignas de ser moradia de pessoas trabalhadoras. Assim está no vídeo. Portanto, a única diferença é que o fundo aqui são edifícios. E na produção do produtor, produção do produtor alta, naquilo que o produtor faz, o que está no fundo são as famosas construções faraônicas. As pirâmides, a esfinge, os colossos de Abu Simbel, as estátuas gigantescas dos faraós e assim por diante. Então, subtítulo, uma verdade escondida. Era comum a todos os povos antigos que escreviam livros religiosos recorrerem a um gênero chamado épico. Portanto, eram epopeias, de epos, palavra. Ou seja, aquilo ali era uma palavra que escondia a verdade. E essa verdade será dada de boca a ouvido. Isso é feito, minha gente, em toda a literatura antiga. Todas. Até em livros não religiosos, porque Gilgamesh não trata de religião. Gilgamesh trata de um rei que tinha uma força descomunal e desafiava quem tivesse coragem de combatê-lo. O que é que isso quer dizer? Que o homem deve ser confiante em si e não temer a adversidade. Aqui nós vamos colocar a imagem de um único homem que ousou enfrentar Gilgamesh, depois tornou-se seu amigo, chamado Enkidu. Então, a legenda afirma que o rei de Uruk, Gilgamesh, termina sendo o amigo do seu antigo adversário, Enkidu, que morre na epopeia. Os pouco conhecidos relatos, chamados Ramayana e Mahabharata, que são da velha Índia, trazem o deus Krishna, que quer dizer o azul, o mais adorado do panteão, talvez visualizado apenas com Vishnu, e suposto criador do yoga. E ele dá, à hora do poema, o príncipe Arjuna, o seguinte conselho: matem piedosamente, diz a divindade, porque a essência do homem é imortal. Então, minha gente, aqui nós damos em um carro de luxo o azul, Krishna, literalmente a tradução é o azul, por isso vem a expressão sangue azul, e o príncipe Arjuna, de mãos postas, como se estivesse adorando ele, porque é um mortal diante de um imortal. Aqui, por isso toda a sala de yoga é azul. A suposição é que Krishna criou a yoga. Temos mais. Voltemos à Bíblia. Na história do rei caldeu Nabucodonosor II, o profeta Daniel aparece como sendo testemunha fiel ao Deus do povo escolhido. É povo elegido. Segundo o relato, ele teria convertido o rei do Império Caldeu, Nabucodonosor. Na verdade, nada disso aconteceu. Mas vai aqui, num tono magnífico, Nabucodonosor, que acabou de chamar Daniel, e ele está diante do rei. Aqui vai ser a interpretação do sonho que tornou Daniel célebre. Então, também aqui nós temos um segredo. A interpretação dos sonhos era uma ciência muito divulgada, respeitada, mas ficava dentro dos santuários, escondida, ciosamente guardada. E aqui Daniel é iniciado e Nabucodonosor termina sabendo disso. Mas não se conhece ao Deus dele coisa nenhuma, porque continua chamando o preferido de Nebo, que era o sumeriano Nabo, Deus da sabedoria. Se ele tivesse convertido, teria adorado Javé, ou El. Logo, isso aqui, minha gente, apenas ilustra o que eu disse a vocês. O épico tem a intenção de dar ao seu personagem central, o herói, qualidades que o homem comum não tem. Ou seja, tornar você um super-homem. Essa é a proposta. Nós cristãos dizemos que Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. É uma maneira simples
e direta que eles usavam. Então, surge então a pergunta, já respondida, que eu me adiantei. Se essas histórias aparentam serem falsas, o que são de fato? Já respondi. Qualquer iniciado que estuda a simbologia e as escolas de mistérios sabe. Esses relatos escondem propositalmente em uma camada mais profunda chamada Sode. São 4: Peshat, Remes, Darash e Sode. Então, Peshat é o entendimento literal, Darash é o moral, Remes, então, Peshat, Pardes, Remes, Darash e Sode. Então, repetindo, isso todo idiota sabe. É só estudar teologia ou história das religiões. Peshat é literal, Darash é moral, Remes é iniciático, aí você já tem, porque os neotemplários se vestem de templário na França e repetem aquelas brigas onde vestem a cavalo, vestem roupas medievais e a cavalo com lança, espada, escudo e armadura, repetem as histórias da Idade Média, quando na verdade nada daquilo aconteceu. Por quê? Porque o que eles querem é dizer, manter viva a tradição de ensinamentos ocultos, por gerações, que são interpretadas somente quando se revela de boca a ouvido. Modernamente, a história continua. Somos proibidos, eu quebro essa proibição, de dar a interpretação chamada Sode. Mas eu já disse, Deus se fez homem para que o homem se faça Deus. Então, a antropomorfização de antropos, homem, e morfo-forma, é uma maneira de dizer que o homem, enquanto está como sendo carne, osso e pescoço, deve imitar Deus. E se ele fizer isso com esmero, vai se tornar um semideus, ou um herói. É essa a função do épico. Portanto, a Bíblia mostra isso e, de propósito, falseia a história, para que você considere que aquilo ali não vale a pena ser lido e assim se afaste daquilo que você deveria se aprofundar e estudar com o maior cuidado possível, e assim talvez você chegasse a ser um Cid. Aqui mostramos a imagem do guerreiro famoso, que é o maior da Espanha, chamado pelos seus soldados e pelos seus inimigos de Cid o Campeador, ou campeão, é o maior herói da Espanha. O seu nome verdadeiro é Diego Díaz de Vivar. Vai aqui a imagem dele. Bem, vamos agora até o Extremo Oriente. Nós sabemos muito pouco da China, do Japão, das estepes russas, mas sabemos que a Grande Muralha da China foi erguida para impedir as hordas chamadas bárbaras dos hunos de invadirem a China. Um desses bárbaros, chamado Tamerlão, tem um relato onde ele ataca a cidade asiática de Esmirna. Os gregos se achavam os maiores, inteligentes. Atenas, filosofia. Esparta, arte da guerra. Tebas, o comércio. E assim, também guerreiros. Assim, minha gente, o épico de Tamerlão, conquistando Esmirna, é um bárbaro que prova que a sua civilização não é aquilo que os asiáticos gregos falam, pois ele conquista uma das maiores cidades gregas, que é chamada Esmirna. A peça do Apocalipse de São João, uma das 7 cartas dirigida à Ásia. E cedendo todo demais, vem um personagem chamado Átila, o Huno, parecido com Conan o Bárbaro. Dizia-se de Átila que a erva não cresce
no lugar no qual a pata do seu cavalo pisou. Aqui vai a figura dele, fictícia, porque nessa época não tinha fotografia e ele não tinha vaidade de se deixar, vamos dizer assim, eternizar através de pinturas ou então de estátuas. Então, vocês verão aqui, ele viveu entre 434 e 436, 400 depois de Cristo. Portanto, invadiu Roma 2 vezes. E era o terror dos romanos. Então, existiu. E não tinha medo da morte. Para ele, a glória é se expor à morte através do combate. Para mostrar que a situação bárbara era superior. Que os chamados civilizados, na verdade, diziam que eles eram bárbaros, mas eles venceram todos. Então, Átila termina morrendo numa das invasões da Roma, e isso é previsto por uma feiticeira, quando ele era criança, aos 12 anos, filho de Iesugai, que era o chefe uno, mas as feiticeiras você vai exceder o seu pai em conquistas, em fama e em, vamos dizer assim, fortuna, porque ele saqueava. 2 vezes saqueou Roma. Agora, vamos mostrar 2 livros bastante modernos. Na minha época de adolescente, todos nós tínhamos que ler 2 livros, chamado Os Heróis, escrito por Thomas Carlyle. Aqui vai uma cena. Os Heróis, um trabalho épico, histórico, feito em 1840 por Thomas Carlyle. Na verdade, são 6 volumes, escritos em maio de 1840. Então, e o outro é mais moderno. Os Santos que Abalaram o Mundo, de René Philip Miller, feito mais ou menos por volta de 1970. Mostrando, assim, os santos cristãos. Ele mostra apenas alguns, como Francisco de Assis, Santo Antão, o jesuíta Inácio de Loyola, e assim, Inigo Lopes de Recalde, é o nome dele. E assim, minha gente, mostra que o homem deve tornar-se um super-homem, como dizia Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra. O homem é a ponte para o super-homem. Pois é isso. Então, a partir de agora, não deixem de ser tolos e leiam as histórias bíblicas, procurando saber o que é Peshat, Remes, Darash e Sod. E você, assim, vão perceber. Você é convidado a ser um semideus, um herói. Aqui terminamos a nossa ligação e vamos voltar ao nosso vídeo. Então, minha gente, eu tentei fazer isso o tempo todo e ensino isso no meu curso, que vocês podem ter facilmente se matriculando no Colégio dos Magos Caldeus, CMC, cujo, vamos dizer assim, diretor, simbolicamente, é o profeta Daniel. E o nosso, vamos dizer assim, o nosso espírito guia é Tote, sumo sacerdote do templo de Heliópolis, né, no Egito. Terminamos aqui alertando vocês: não façam alarde do que desconhecem. E quanto a nós, se demos o recado, pedimos a vocês o joinha, o like, compartilhem, deem sua opinião, comentem e ademão que eu vou em frente, como dizia bem Suede, porque cavalo não desce escada. Até a próxima.